Eu tenho muitas memórias da Coelima, mas havia muitas brincadeiras. Lembro-me de muitas. Naquele tempo havia muitas brincadeiras entre os mais velhos e os mais novos. Havia as brincadeiras do costume, quer dizer, aquilo que hoje se fala que nas universidades há as praxes, também havia as praxes na indústria têxtil, não é? Fazia-se muitas coisas, desde, olha, havia um que era um eletricista que foi o meu colega durante muitos anos, que já está reformado, que era o C. Coelho, que adorava fazer praxes aos miúdos que chegavam novo. Portanto, uma das praxes, por exemplo, que se fazia era pedir a régua das precisas. Havia uma coisa que era a régua das precisas. Então o Coelho chamava a gente lá à oficina e tal, e dizia, pá, vais a fulano e traz a régua das precisas. Um fulano qualquer. E os velhos já sabiam que era a régua das precisas. A gente lá ia buscar a régua, vinha com a réguazinha, e a régua das precisas era para nos dar umas palmadas com a régua, não é? A régua servia para... é precisas? Então pega, pum. E levavam umas palmadas com aquelas réguas. Também se fazia muito aquela situação de ir buscar, vais buscar a mala de ferramenta não sei aonde, e depois a mala vinha muito pesada, e vinha cheia de ferro lá dentro, não é? As pessoas tinham que transportar aquela bem enorme. Nós tínhamos que andar com aquela mala pesada todo dia às costas, e aquilo só trazia ferro, andávamos para cima e para baixo com o raio da mala, e ela vinha cheia de ferro. Mas eu tenho uma história engraçada que se passou pessoalmente comigo. Uma história que posso contar, que não tem muito a ver com a praxe, mas tem a ver com a minha experiência profissional, com aquilo que se passava. Há uma fase, um dia qualquer, que estávamos numa obra que era na Agroparaíso, que era na Vacaria da Coelima, e fui eu mais o meu oficial daquele tempo, que era o David, que ainda hoje é meu amigo e que de vez em quando conta essa história. Tinha chegado dos comandos há pouco tempo, vinha assim ainda um bocado louco, e então ele era o meu oficial, eu era o ajudante dele, e nós fomos trabalhar para a Vacaria, montar os ventiladores, tínhamos os ventiladores para tirar os cheiros da zona das vacarias. A vacaria era uma vacaria completamente moderna, já com extração de leite automática e alimentação automática, então tinha uma zona do meio, as vacas estavam todas de forma lateral, tinha a zona do meio, onde nós tínhamos montado a escada para fazer a ligação aos ventiladores. E ele é que era o chefe, e portanto, quando era para subir a escada, mandava a mim. E há um dia qualquer que eu já estava a ficar um bocado farto de andar lá em cima da escada, deixei-lhe cair umas chafendas na cabeça, não é? Deixei-lhe cair as chafendas na cabeça, e ele olhou para cima, deu por ela que foi de verdade, pegou na escada e virou a escada, não é? E eu, daquela altura, eu recordo-me ainda hoje como se fosse hoje, vinha a ver qual era a vaca que eu havia de abraçar, não é? Vinha no ar e a ver que vaca que havia de cair, porque fui cair no meio das vacas. Aquilo foi o segundo, porque ele virou a escada e eu caí imediatamente, mas na cabeça lembro-me de vir a ver qual era a vaca que havia de cair. Portanto, caí na vaca e aleijei-me no pé. Aleijei-me no pé e tal, e eu, David, chama o carro para me levar, e dizer, não, agora vais ficar aqui. E fiquei lá até ao fim do dia. Portanto, isto vais para referir que havia, portanto, era um tempo em que as coisas eram um bocadinho rudes também, as coisas também não eram muito fáceis. Portanto, não, agora ficas aqui, que é, tal. E fiquei todo dia com o pé magoado lá. Depois fui para casa. Quando fui para casa, nem queria mostrar à mãe que ia com o pé magoado, porque ainda levava 2 galhetas se tivesse que lhe contar a verdade, que tinha andado a tirar as chafendas ao mestre. E fui ao hospital, tinha o pé partido. Tinha aqui um pé partido. E meteram-me o gesso e naquela altura, eu certo só tinha umas calças para andar ao domingo. A Coelima dava uns tecidos para fazer calças, fornecia tecidos para as pessoas poderem fazer as suas próprias calças de trabalho e batas e essas coisas todas. E eu andava muito com essas calças, com uma sarja azul. Mas como era para ir para o hospital, vesti lá as calças que tinha para andar ao domingo. Portanto, eles arregaçaram as calças e puseram-me o gesso. Quando cheguei a casa não conseguia tirar as calças. De formas que... Lá teve bem que se escozer as calças com cuidado, as calças do domingo. Senão ficava sem calças, não é? Mas pronto, eram outros tempos, não é? Mas que eram interessantes, quer dizer, apesar destas pequenas coisas, eram muito interessantes.